Qual é a sua perspectiva sobre finanças? Eu não sou nenhum expert na área financeira, mas eu quero compartilhar aqui com você um testemunho de como o Senhor tem me ensinado a enxergar finanças, né, de acordo com as perspectivas bíblicas, com as perspectivas espirituais. E a partir daí eu tenho aprendido que as consequências de uma saúde financeira, ela não afeta somente a nossa parte orgânica, né, a nossa conta bancária, o nosso bolso, mas ela afeta muito e diretamente a nossa parte emocional e a nossa parte espiritual. E aí, eu vou falar com você sobre finanças e no final desse vídeo, né, eu vou gravar um segundo vídeo onde eu vou convidar você a colocar em prática os princípios que eu vou compartilhar, na qual eu tenho praticado e eu tenho aprendido muito. O primeiro passo é a gente discernir a diferença entre padrão de vida e qualidade de vida. Você já se fez essa pergunta? Qual a diferença entre padrão de vida e qualidade de vida? Padrão de vida está relacionado a todos os bens materiais que você adquire ao longo da vida. Ou seja, quanto mais bens materiais você adquirir, maior o seu padrão de vida. Já a qualidade de vida, ela está relacionada ao nosso bem-estar, está relacionada à nossa saúde mental, à nossa saúde espiritual, a se sentir bem. E aí, na maioria das vezes, a necessidade de aumentar o padrão de vida é para melhorar a qualidade de vida. A partir do momento que conseguimos discernir essa diferença entre padrão e qualidade de vida, nós às vezes vamos conseguir entender que determinados padrões de vida que buscamos elevar, ao invés de melhorar a qualidade de vida, pode prejudicar a nossa qualidade de vida. Quer ver um exemplo? Digamos que nós estamos no mês de janeiro. Mês de janeiro é um mês que esquenta muito e para melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar o nosso bem-estar, nós vamos comprar um ar-condicionado, certo? Ou seja, você adquiriu um bem, você aumentou o seu padrão de vida para melhorar a sua qualidade de vida. O problema é que na hora de você realizar suas projeções financeiras, você não considerou que para aumentar seu padrão de vida, você aumentou o seu custo. E quando chega o final do mês, você se dá conta que o seu custo está acima do que você tem para pagar. E aí começa a desencadear preocupações, desencadear ansiedade, que prejudica a qualidade de vida que você esperava com o aumento desse padrão de vida. Consegue entender a importância de discernir padrão de vida e qualidade de vida? É muito importante isso, que a partir daí que nós vamos entender que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O apóstolo Paulo ele é bem categórico lá em 1 Timóteo, quando ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, o dinheiro não é a raiz do mal, é o amor a ele. E o que nos faz idolatrar o dinheiro? É a necessidade de sempre aumentar o padrão de vida para resolver a nossa qualidade de vida. E aí, o que ocorre? Qual a consequência disso? A consequência disso que se resume, e a sociedade ela acaba se resumindo a dois tipos de pessoa. As pessoas satisfeitas com o seu padrão de vida e sua qualidade de vida, e as pessoas insatisfeitas com o seu padrão de vida e sua qualidade de vida. Qual dessas duas pessoas você se encontra hoje? Você está satisfeito com o seu padrão de vida, qualidade de vida? Ou você está insatisfeito? As pessoas insatisfeitas com o seu padrão de vida, naturalmente elas têm uma característica semelhante. Elas se preocupam em viver por aparência. Então, aí que começa o ciclo vicioso. A pessoa, o padrão de vida dela deixa ela insatisfeita, mas ela vive num ambiente cultural onde os costumes potencializam, conduz ela a viver por aparência. E qual é o futuro dela? Continuar insatisfeita. Só que existe também desse grupo de pessoas que são insatisfeitas, que elas querem mudar de vida. E aí elas começam a entender as consequências que esse ciclo vicioso tem, o quanto que isso adoece a vida dela, e ela sai desse ciclo de pessoas insatisfeitas que querem viver de aparência para ir para esse ciclo de pessoas satisfeitas que elas buscam se esforçar, e elas se esforçam e elas começam a olhar um futuro melhor. E qual é a consequência? Ela entra no quadrante das pessoas satisfeitas.
A pergunta que você tem que se fazer é: o que adianta você, pro meio das pessoas que você convive, parecer ser uma maçã linda, toda bela por fora, se por dentro você está podre, você está sujo? O que é mais importante? O que as pessoas veem em você por fora ou o que Deus está vendo em você por dentro? Se faça essa pergunta, é a partir daí que você começa a mudar o seu padrão de pensamento. Eu vou mostrar para você que a importância de você sair desse ciclo vicioso não é somente para resolver as suas questões orgânicas, as suas questões materiais, mas é para você entender que se você continuar no ciclo vicioso, você vai adoecer a sua vida financeira, a sua vida psicológica e a sua vida espiritual. Eu vou compartilhar aqui do lado da tela para você esse quadrante. Existe uma fase do processo de adoecimento emocional e espiritual que é a consequência de um desequilíbrio financeiro. A primeira fase desse adoecimento começa na parte orgânica, que é a fase do endividamento. A fase do endividamento é a fase onde você fez um gasto acima do que você pode pagar, você se endividou e aí sua qualidade de vida começa a diminuir. Por quê? Porque psicologicamente você desencadeia o estresse. Você fica estressada, você fica inquieto. E aí, qual é a consequência espiritual? Uma pessoa endividada, uma pessoa estressada, ela vai entrar no ciclo vicioso, ela fica o tempo todo pensando no que fazer e ela começa a entrar num nível de aprisionamento espiritual. E aí ela começa a cometer o primeiro erro. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, segunda parte B. Deus fala lá: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, eu tratarei com desprezo. Quando nós ficamos endividados, ficamos estressados, nós começamos a priorizar o que nós achamos o que é importante, não o que Deus pensa que é importante. E aí você começa até a faltar com seus compromissos com Deus. Você deixa de considerar a importância de ofertar na casa do Senhor, de dizimar na casa do Senhor, de entender que tudo aquilo ali é para honrar o Senhor, é para devolver ao Senhor um pouquinho do que Ele tem dado para você e você irresponsavelmente não tem administrado isso de uma maneira inteligente. E aí, com esse ciclo vicioso, quando Deus ele começa a te desprezar, porque você está desprezando Deus em primeiro lugar, deixando de colocar Deus em primeiro lugar, mas colocando o dinheiro em primeiro lugar, você fica vulnerável espiritualmente. E essa vulnerabilidade espiritual começa a te potencializar, começa a te empurrar para o ciclo vicioso. E o próximo estágio qual é? Crise familiar. Uma pessoa que ela está endividada, ela vive num ambiente familiar. Por mais que no seu ambiente familiar você seja filho, você seja filha, você seja esposa, namorado, esposo, você é um personagem de um ambiente familiar que se você estiver endividado, se você estiver estressado e se você não tratar essa área, você vai adoecer, você vai criar uma crise familiar. E o que vai desencadear? Vai potencializar os seus problemas psicológicos, vai desencadear a ansiedade, preocupação constante, perda de honra. Hoje, a Bíblia fala lá em Gênesis que o homem vai comer do suor do seu trabalho. Ou seja, o homem que não consegue honrar com seus compromissos financeiros, por mais que ele não entenda de maneira consciente, inconscientemente isso afeta a honra dele. E aí vai desencadear um outro problema espiritual. Toda quebra de princípio espiritual afeta a saúde financeira e material do ser humano. Qual o próximo problema que vai desencadear no ser humano? Que a humanidade está encrustada desse problema? É a avareza. O apóstolo Paulo, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 5 ao 6, ele fala para a gente largar algumas naturezas pecaminosas. E ele cita várias delas, adultério, e dentre dessas que ele cita, ele fala da avareza. E ele fala que todas essas atitudes, principalmente avarezas, é idolatria. Olha como isso é sério. Idolatria está lá no segundo mandamento dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, na lei espiritual, representa a Constituição Federal do Reino de Deus. Então o fato de você desencadear um desequilíbrio financeiro gera ansiedade, gera preocupação constante, isso desencadeia a avareza. O que é uma avareza? A avareza é a preocupação excessiva de não conquistar o que você almeja, ou a preocupação excessiva de perder o que você conquistou.
É por isso que existem muitas pessoas bem-sucedidas financeiramente, só que só querem mais, mais e mais, porque às vezes de maneira inconsciente desencadeou a avareza. E essa avareza representa idolatria. E a idolatria evidencia o que o apóstolo Paulo quer dizer, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro começa a ser o Deus dessa pessoa. E a partir do momento que você faz do dinheiro o Deus da sua vida, você começa a se afastar das promessas que Deus tem para a sua vida. E a Bíblia fala, lá em Deuteronômio 28 e Deuteronômio 27, que Deus ele é categórico. Se você fizer todas essas atitudes, A, B e C, eu vou abençoar você. Agora, se você não fizer nada disso, eu vou amaldiçoar você. Ou seja, a maldição que cai sobre a minha e a sua vida não vem de Satanás, vem da própria mão de Deus. Porque nós estamos quebrando princípios que Ele estabeleceu para que vivamos as bênçãos que Ele preparou para mim e para a sua vida. Então é muito importante você entender quanto que você precisa considerar a responsabilidade financeira da sua vida, da sua casa, para não afetar somente a conta bancária. Ela tem afetado diretamente e principalmente a sua saúde emocional e, consequentemente, a sua saúde espiritual. Onde você se dá conta que, por mais que seu padrão de vida seja elevado, a sua qualidade de vida está sendo totalmente miserável. E não para por aí. A partir do momento que você desencadeia a avareza, o que começa a acontecer na família? Começa a acontecer brigas, começa a acontecer divórcios, começa a acontecer vontade de suicidar. Eu conheço casos de pais de família que se suicidaram por problemas financeiros. E a partir do momento que desencadeia todas essas vontades orgânicas, potencializa também o problema psicológico, potencializa a depressão, potencializa o sofisma. O que é o sofisma? Sofisma é você criar uma realidade totalmente contrária das verdades que Deus estabeleceu para a sua vida. E a partir daí você começa a quebrar um outro princípio que está lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, onde Deus fala: o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, é a partir desse ponto de vista, desse processo de adoecimento financeiro, espiritual e emocional que você se submete quando você se preocupa em ter uma vida de aparência. A sua vida de aparência faz você querer aumentar o seu padrão para ter uma qualidade de vida e às vezes você não vai ter uma qualidade de vida e você cai nesse abismo. E é por isso que eu recomendo você a ir para o próximo estágio, a organizar o seu padrão de pensamento. Então, no próximo vídeo, eu vou convidar você para o fazejamento. O que é o fazejamento? Nós vamos planejar, nós vamos estruturar um orçamento financeiro familiar. Eu vou compartilhar com você uma planilha onde vai estar lá segmentado as despesas, as receitas, as despesas fixas, das despesas variáveis, das despesas fixas, despesas com casa, despesas com escola, despesas com saúde, das despesas variáveis as mesmas coisas, mas na proporção que nós vamos segmentando, eu vou te convidar a inserir toda a sua realidade financeira. E aí, depois que no próximo vídeo nós caminharmos para isso, você vai ter um raio-x da sua realidade. Se prepare. O maior desafio não é organizar a sua realidade financeira. O maior desafio é você aceitar, a se submeter a essa fase de organizar o seu orçamento financeiro. Porque é o momento onde você vai se dar conta da sua realidade. Você vai sentir a dor das suas feridas financeiras, emocionais e espirituais. Vai doer. Mas a partir do momento que você dá o primeiro passo para sair daquela pessoa insatisfeita, que quer viver de aparência, mas para aquela pessoa que quer adequar a sua vida aos princípios de Deus, é só você dar o primeiro passo, porque Deus é contigo. E todas as coisas você pode quando é Ele que te fortalece. Então, se prepara, aguarde o próximo vídeo e venha comigo nessa empreitada. Tem sido muito gostoso. Aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho aprendido que melhor do que dar um carrinho, uma boneca para minha filha, eu tenho que tirar um tempo para brincar com as bonecas que ela já tem. Isso está sendo mais enriquecedor. Isso tem melhorado a nossa qualidade de vida, sem eu precisar aumentar o meu padrão de vida. Esse é o nosso maior desafio.
ter qualidade de vida de acordo com as nossas realidades financeiras. E na proporção que conseguimos melhorar as nossas realidades financeiras, estaremos preparados para aumentar o padrão de vida sem prejudicar a nossa qualidade de vida. Grande abraço e até o próximo vídeo.